construção de como chegar lá. Legal. Porque a gente olha para os grandes caras hoje em dia, Marcos, a gente olha para os grandes empresários e empresas e fala assim, o que eu faço para ser igual a esse cara? E a pergunta não é essa, é o que esse cara fez para chegar onde ele está. É o processo. Não é o que eu faço, né? É o que ele fez. Perfeito. Exato. Então, todo lançamento que a gente vai analisar, a gente faz o debriefing. O que é o debriefing? A gente faz uma investigação, uma análise depois daquilo. É o A do PDCA. Totalmente. O aprender. Totalmente. É a escola do Vicente Falcone, que a gente tanto aprende nas empresas. Por isso que método é tão importante. Total. Por isso que curso igual o do Marcos, a gente fala assim, não tem curso para pai, não tem curso para mãe, não tem curso para empresário, a gente aprende na prática. Isso é só uma fase. Calma que todo mundo pensa assim no começo também. A cara e a coragem é só o começo. Só o começo. Depois você vai notar que esforço alinhado a método é o que faz a diferença para os grandes campeões. São essas duas coisas. Total. Eu tô jogando tênis agora, né? Tô nessa jornada de aprender. E aí eu comecei a sacar, e o meu professor ele vai adicionando técnicas pouco a pouco, até que eu tenha um mínimo de compreensão da técnica anterior. E sempre que ele adiciona uma técnica e eu treino ela, a minha performance em relação àquilo aumenta muito. Então, hoje, por exemplo, eu aprendi a fazer o saque de uma maneira mais contínua, sem parar passo a passo. Então, sempre que você coloca método e pratica o método, é infalível. Você vai adicionar o seu nível de competência, ou seja, a sua assertividade para algo. E aí seus resultados vão aumentar, né? Gil, você falou uma coisa que é muito importante, né? Eu amei essa provocação sua, que você falou assim, né? O ponto-chave não é como eu faço para ser igual àquela empresa ou como eu faço para ser igual àquele cara. O ponto-chave é o que aquela empresa fez que eu não fiz. Exato. Isso vai de encontro com uma coisa que me incomoda, que eu fico puto, que é o seguinte, as pessoas querem um milagre, mas não querem a peregrinação. Sim. Então elas ficam falando assim, eu quero ser milionário, eu quero ter uma empresa que me dá lucro e liberdade, eu quero felicidade, eu quero um corpo foda, eu quero barriga tanquinho, eu quero um casamento incrível. Então as pessoas ficam desejando o quê? Resultado. Sim. Elas não deveriam desejar resultado. A grande questão, Marcos, é que ninguém está preparado para fazer a grande viagem. O barco tem uma âncora que segura a pessoa de percorrer aquele mar até a terra prometida. Essa âncora chama-se medo. O que é medo? Existem 3 tipos de medo. O medo alerta, o medo reflexo e o medo patológico. Alerta, reflexo, patológico. Isso. O que é medo? A gente tem medo de, olha o M, morte. O E do medo é de empobrecer. O D é de doença. E o O é de ousar. A gente tem medo de fazer o novo. A gente tem medo de fazer aquilo que a gente nunca fez, porque não é na nossa zona de conforto. Todas as habilidades que a gente criou até aqui, são elas que a gente quer usar. Mas se você se coloca numa posição de desconforto para aprender uma coisa nova, desgasta tanto e dói tanto, que você prefere sair daquele vale da sombra da morte e ir para o caminho de fuga da dor. Só que o caminho de fuga da dor não existe prazer no final dele. Perfeito. O empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto, né? Exato. Até que esse desconforto se torne conforto. Isso. O incômodo ele precisa ser uma oportunidade de aprendizado e não uma oportunidade de dor. Porque a dor pela dor não gera nada. Agora a dor, quando é trazida para a consciência e gera um aprendizado, é o que te passa para um próximo nível. Eu percebo que sempre que eu adiciono significado na minha dor, por exemplo, a morte do meu avô, que foi o fato que mais me doeu na minha vida, mas que hoje é o que mais me fortalece. A diferença da morte do meu avô, né, ter deixado de ser uma âncora e ter passado a ser asas para mim, é que eu adicionei significado na dor. Isso. Logo, aquele incômodo se transformou em aprendizado, né? Perfeito. Agora, fechando o que eu estava dizendo, as pessoas não têm que desejar o resultado, elas têm que desejar o quê? O sacrifício, o esforço, desejar tirar essa âncora, desejar fazer o que tem que ser feito, né? Isso. E, Gil, você se considera mais professor ou empreendedor? Eu sou professor nato, é meu DNA. Montei minha primeira escola com 23 anos. Hoje eu tenho uma rede de escolas, a maior plataforma de ensino do país. Eu sou sempre professor o tempo inteiro. Onde eu tô querendo ou aprender ou ensinar. Mas tem um empreendedor.